Olá, tudo bem? Tudo joinha? Beleza, show de bola. Professor Marcelo na área. Hoje eu vou continuar o estudo de reações redox, também conhecidas como reações de oxirredução. Eu vou apresentar como a gente faz o balanceamento de uma equação redox. Para balancear uma equação química do tipo redox, a gente deve utilizar primeiro o método redox e depois o método das tentativas. Então, como a gente faz o balanceamento de uma equação do tipo redox? A gente deve seguir algumas etapas. Vamos lá. Primeira etapa: determinar o NOx de cada elemento químico antes e depois da reação. Ou seja, a gente tem que determinar o NOx de cada elemento químico nos reagentes e nos produtos. E identificar aqueles que sofreram alteração de NOx. Assim a gente identifica que elemento químico sofreu redução e que elemento químico sofreu oxidação. Segunda etapa, calcular a variação total representada por delta do NOx do elemento químico que sofreu redução e do NOx do elemento químico que sofreu oxidação. Da seguinte maneira, vamos lá, a gente vai determinar o ΔH, que é a variação total de NOx do elemento químico que sofreu redução, e o ΔOx, que é a variação total do NOx do elemento químico que sofreu oxidação. Para se determinar o ΔH, a gente tem que calcular a variação do NOx do elemento químico que reduziu, fazendo o valor maior menos o valor menor, vezes o maior número de átomos do elemento químico cujo NOx reduziu, na fórmula como reagente ou produto. Para calcular o ΔOx, a gente faz variação do NOx do elemento químico que oxidou, o valor maior menos o valor menor, vezes o maior número de átomos do elemento químico cujo NOx aumentou, na fórmula como reagente ou produto. Você vai entender melhor como a gente calcula estes valores de ΔH e ΔOx nos exemplos que eu vou apresentar mais para frente. Beleza? Terceira etapa. Caso seja possível, simplificar os valores de ΔH e ΔOx. Etapa 4. Utilizar o ΔH como coeficiente estequiométrico da fórmula ou símbolo que possui o elemento químico que oxidou e que possui maior quantidade de átomos desse elemento químico. Etapa 5. Utilizar o ΔOx como coeficiente estequiométrico da fórmula ou símbolo que possui o elemento químico que reduziu e que possui maior quantidade de átomos desse elemento químico. Calma aí, eu vou explicar direitinho. Bom, quando a gente calcula a variação total de NOx, a gente está calculando o número total de elétrons que o elemento químico ganhou ou perdeu. O elemento químico que sofreu oxidação perdeu um ou mais elétrons para o elemento químico que sofreu redução. E o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Quando a gente faz esta troca, ou seja, o valor do ΔOx passa a ser o coeficiente estequiométrico da fórmula ou símbolo que possui o elemento químico que o reduziu, e o valor do ΔH passa a ser o coeficiente estequiométrico da fórmula ou símbolo que possui o elemento químico que oxidou, a gente está igualando o número de elétrons perdidos ao número de elétrons recebidos. E a gente faz esta simplificação entre os valores de ΔH e ΔOx para que os coeficientes estequiométricos sejam os menores inteiros possíveis. Após utilizar o método redox, a gente prossegue o balanceamento com as regras do método das tentativas que nós já estudamos lá em balanceamento de equações químicas. Se você não lembra como se faz o balanceamento de uma equação química pelo método das tentativas,
basta dar uma olhadinha na videoaula correspondente. Eu vou deixar o link na descrição desta videoaula. Beleza? Bom, uma observação. No balanceamento de equação química envolvendo íons, ou seja, uma equação iônica, deve-se balancear as quantidades de cada elemento químico e também o somatório das cargas dos íons em ambos os lados da equação. Joinha? Então agora eu vou apresentar alguns exemplos para você entender melhor como funciona este método de balanceamento. Tá legal? Vamos que vamos! Primeiro exemplo, aqui está uma equação química que representa uma reação redox. Você pode verificar isso determinando os valores de NOx de todos os elementos químicos participantes da reação. Um elemento químico sofreu oxidação e o outro elemento químico sofreu redução. Logo, esta é a representação de uma reação redox. E a gente vai fazer agora o balanceamento desta equação química. Beleza? Então, a primeira etapa é determinar os valores de NOx de todos os elementos químicos participantes da reação, tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos. Show? Alguns valores a gente já sabe, né? Outros a gente tem que determinar. No caso aqui, ó, o enxofre é uma substância simples, logo seu NOx é igual a zero. No ácido nítrico, que é uma substância composta, a soma dos NOx totais é igual a zero. A gente já sabe o valor do NOx do hidrogênio, que é mais 1, né? O hidrogênio está na frente da fórmula, e do oxigênio, que na maioria dos casos é menos 2. E aqui no ácido nítrico é igual a menos 2. Falta calcular o NOx do nitrogênio. Por enquanto, a gente sabe que há 6 cargas negativas, 3 vezes menos 2 é igual a menos 6, e uma carga positiva do hidrogênio. Somando menos 6 com mais 1, o resultado é menos 5. Como a soma tem que dar igual a zero, o NOx do nitrogênio é igual a mais 5. No ácido sulfúrico, a gente conhece o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Falta calcular o NOx do enxofre. Então vamos lá. O hidrogênio na frente tem NOx igual a mais 1. O oxigênio, que está no final desta fórmula, tem NOx igual a menos 2. O número total de cargas positivas é 2 vezes mais 1 igual a mais 2. E o número total de cargas negativas é 4 vezes menos 2 igual a menos 8. Somando menos 8 com mais 2, o resultado é menos 6. Logo, o enxofre tem NOx igual a mais 6. Somando mais 6 com menos 6, o resultado é igual a zero. Outra substância composta, o dióxido de nitrogênio. Aqui a gente tem que calcular o NOx do nitrogênio. O oxigênio tem NOx igual a menos 2. Então, o número total de cargas negativas é 2 vezes menos 2 igual a menos 4. Para anular este valor, menos 4, o NOx do nitrogênio é igual a mais 4. A água também é uma substância composta. A gente sabe que o NOx do oxigênio é igual a menos 2. E o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. A soma das cargas também está dando igual a zero. 2 vezes mais 1, mais 2. Somando com menos 2, o resultado é igual a zero. Analisando os valores de NOx, a gente percebe que o NOx do enxofre aumentou, passou de 0 para mais 6, logo ele sofreu oxidação. E o NOx do nitrogênio diminuiu, passou de mais 5 para mais 4, logo o nitrogênio sofreu redução. O agente oxidante é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu redução, o nitrogênio. Então, eu coloquei aqui a fórmula do ácido nítrico. E o agente redutor é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu oxidação, o enxofre. Então, eu coloquei aqui o símbolo do enxofre. Na etapa 2, eu calculo a variação total de NOx do elemento químico que sofreu redução e a variação total de NOx do elemento químico que sofreu oxidação. Bom, o nitrogênio sofreu redução, então seu ΔR é, vamos lá, o NOx variou de mais 5 para mais 4, logo, fazendo 5 menos 4 é igual a 1, vezes o número de átomos
de nitrogênio na fórmula que possui maior número de átomos de nitrogênio. Bom, nesta fórmula há um átomo de nitrogênio. Aqui também há um átomo de nitrogênio. Então, a gente multiplica a variação de NOx por 1. O resultado é 1. Beleza? No caso do enxofre, eu calculei aqui o ΔOx, que o enxofre sofreu oxidação. Vamos ver aqui qual foi a variação de NOx. De 0 para mais 6. Então, fazendo 6 menos 0, o resultado é 6. E depois a gente multiplica pelo maior número de átomos de enxofre. Então, aqui tem um átomo e aqui também tem um átomo. Então, a gente multiplica 6 por 1. O resultado é 6. Na etapa 3, a gente simplifica os valores de ΔRed e ΔOx. Como o ΔRed é 1 e o ΔOx é 6, não é possível simplificar. Agora, a gente vai usar o valor de ΔRed como coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu oxidação. E a gente vai usar o valor de ΔOx como coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu redução. Por que a gente faz isso? O NOx do enxofre variou de 0 para mais 6. Como seu NOx aumentou, significa que ele perdeu 6 elétrons. O NOx do nitrogênio variou de mais 5 para mais 4. Como seu NOx diminuiu, significa que ele ganhou 1 elétron. Gente, numa reação redox, como eu falei, o número de elétrons que um elemento químico perdeu tem que ser igual ao número de elétrons que um outro elemento químico ganhou. Logo, esta equação química não está balanceada. E quando a gente fizer esta troca, a gente vai igualar o número de elétrons que o elemento químico perdeu ao número de elétrons que o outro elemento químico ganhou. O valor do ΔRed é igual a 1. E este valor eu coloco na frente do elemento químico que sofreu oxidação, que é o enxofre. Este valor 1 passou a ser o coeficiente estequiométrico do enxofre. Eu escolho o lado onde há maior quantidade de enxofre. Aqui tem um átomo de enxofre e aqui também tem um átomo de enxofre. Então, tanto faz. Como eu coloquei o coeficiente estequiométrico 1 aqui, do outro lado eu também coloquei o coeficiente estequiométrico 1. A gente sabe que o número de átomos de um elemento químico de um lado da equação química tem que ser igual ao número de átomos do mesmo elemento químico do outro lado da equação química, certinho? Aqui eu peguei o valor do ΔOx, 6, e coloquei como coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu redução, que é o nitrogênio. Eu poderia ter colocado o valor 6 aqui ou aqui, ok? Eu coloco na frente da fórmula em que há maior número de átomos de nitrogênio. Aqui tanto faz. Então, eu coloquei o valor 6 aqui, certo? E depois coloquei o valor 6 aqui também, para que o número de átomos de nitrogênio ficasse igual em ambos os lados da equação. 6 vezes 1 é igual a 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Agora, a gente pode observar que cada átomo de enxofre perdeu 6 elétrons. E os 6 átomos de nitrogênio ganharam 1 elétron cada um. Ou seja, o elemento químico enxofre perdeu 6 elétrons e o elemento químico nitrogênio ganhou 6 elétrons. Ainda falta completar este espaço com o coeficiente estequiométrico da água. Da etapa 1 até a etapa 5, eu utilizei o método redox de balanceamento. Agora eu vou utilizar o método das tentativas para determinar o coeficiente estequiométrico da água. Joinha! Vamos nessa que está bom a beça! Como eu falei anteriormente, ainda falta determinar o coeficiente estequiométrico da água. Bom, agora então a gente vai usar o método das tentativas. E só para lembrar, neste método a gente balanceia primeiro os metais, depois os ametais, depois carbono, depois hidrogênio e, por fim, o oxigênio. A gente já balanceou o enxofre e o nitrogênio. Ainda faltam hidrogênio e oxigênio. E pela ordem, a gente tem que balancear primeiro o hidrogênio. Então, vamos lá. No lado esquerdo da equação química, há 6 átomos de hidrogênio.
6 vezes 1 é igual a 6. Do lado direito também tem que ter 6 átomos de hidrogênio. Aqui tem apenas 2. 1 vezes 2, 2. Faltam 4 átomos de hidrogênio. Então, eu vou usar aqui um coeficiente estequiométrico que, ao multiplicar por 2, resulte em 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, eu coloco aqui o valor 2. Então, olha aqui, 2. Vamos contar 6 átomos de hidrogênio, 6 vezes 1, do lado esquerdo da equação química, e do lado direito da equação química também há 6 átomos de hidrogênio. Eu omiti o coeficiente estequiométrico 1, ele pode ser omitido. Então, aqui há 2 átomos de hidrogênio e aqui há 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 é igual a 6. Opa, muito bem! A equação química já está balanceada. Show, que maravilha! Observação importante! O maior valor de NOx de um elemento químico do grupo 14 da tabela periódica é mais 4. O maior valor de NOx de um elemento químico do grupo 15 da tabela periódica é mais 5. O maior valor de NOx de um elemento químico do grupo 16 da tabela periódica é mais 6. E o maior valor de NOx de um elemento químico do grupo 17 da tabela periódica é mais 7. Se uma substância reagente de uma reação redox tiver um elemento químico de um desses grupos da tabela periódica, com o seu maior valor de NOx possível, este elemento só poderá sofrer redução. Observe aqui no caso da reação que a gente acabou de estudar. No ácido nítrico, o nitrogênio, que é um elemento do grupo 15 da tabela periódica, está com seu maior valor de NOx possível, mais 5. Logo, nesta reação, ele só poderia sofrer redução. E esta substância reagente que contém o elemento químico que sofreu redução é o agente oxidante. Portanto, a outra substância reagente que contém o elemento químico que sofreu oxidação, que é o enxofre, é o agente redutor. Gente, ainda há mais 6 exemplos para a gente estudar. Só que para a videoaula não ficar tão extensa, eu vou parar por aqui e vou deixar os outros exemplos para a próxima videoaula. Então é isso aí. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aquele seu joinha, aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Conto com você na próxima videoaula para a gente continuar estudando balanceamento de equações redox. Muito bem, já estou indo. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Fui!